Sejam muito bem-vindos, meus amigos de Jornada Espiritual, através desse podcast Ecos da Alma. Nós estamos aqui hoje para celebrar mais um episódio deste podcast. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade e religião. O primeiro episódio nós falamos sobre a introdução do livro A Imensidão dos Sentidos. Este livro que foi psicografado por Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. E nós estamos aqui para dialogarmos, conversar um pouco sobre este livro magnífico que vai lhe ajudar bastante a se entender, a se encontrar e, consequentemente, a fazer mudanças especiais, mudanças que tanto você almeja, mas que você sozinho não consegue. Então, este livro ele vai lhe ajudar bastante. Foi através de um estudo, junto com uma amiga muito querida que mora em São Paulo, o nome dela é Savana. Eu tive uma intuição no momento onde nós estávamos fazendo uma dinâmica espiritual e através do estudo deste livro, e eu fui convidada a fazer esse podcast para vocês, com a leitura deste livro, A Imensidão dos Sentidos. Minha gratidão imensa, Savana, por essa oportunidade de compartilhar com você esses conhecimentos da espiritualidade. Minha gratidão por você ter me conduzido, me ajudado a encontrar esse caminho para chegar até esse podcast. Tenha certeza que tudo isso aqui que eu estou trazendo, você faz parte também de todo esse movimento. E eu quero falar para vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir ou de assistir a introdução deste livro no podcast Ecos da Alma. Eu quero dizer que nós falamos sobre como a espiritualidade expande nossa visão no mundo, ao mesmo tempo em que nos guia em uma jornada interna de transformação comportamental. Este livro, A Imensidão dos Sentidos, ele nos lembra que a verdadeira compreensão de nós mesmos e do universo se inicia quando abrimos espaço para sentir, pensar e viver com mais presença e plenitude. E aqui eu convido vocês a não perderem nenhum capítulo, nenhum episódio deste podcast. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade e religião. Ele sempre vai abrir com um capítulo, um pedacinho do livro dos médiuns, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele diz assim, a segunda parte do capítulo 14, item 159. Abre aspas. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Fecha aspas. E começando a leitura do livro sobre o tema mediunidade e religião, ele diz para a gente o seguinte: a religiosidade é fruto do sentimento inato da existência de Deus, que o espírito conserva ao encarnar. Justamente na infância, entre seus familiares e amigos, é que as crianças assimilam suas mais profundas convicções religiosas, somando-se a essas crenças as das outras existências corpóreas. Todos nós trazemos certo grau de maturidade espiritual. São significativos conhecimentos a respeito de nós mesmos e de nossa filiação divina, adquiridos no decorrer das vidas pretéritas. Então isso quer dizer o quê? Que o que nós estamos vivendo agora nesta vida, para quem acredita, o espiritismo, o espírita, nós vamos levar essa base de conhecimento que nós temos hoje para a próxima encarnação. E tudo que nós temos hoje também trazemos resquícios da
encarnação anterior, ou das encarnações anteriores, né? Continuando. O que principalmente chama a atenção de muitos de nós na fase infantil é o desejo ardente de adquirir conhecimentos, uma espécie de energia motora sempre em movimentação que nos anima, estimula, encoraja e impulsiona ao aprendizado constante. Eu amo buscar o conhecimento, eu amo aprender. Então, quando a gente vive buscando o conhecimento, a gente está aberto ao aprendizado. E na infância, nós viemos praticamente sem nada, né? Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente traz de vidas anteriores, nós não lembramos. Então, na medida em que nós vamos adquirindo esses conhecimentos, nós vamos tendo conexões com aquilo que já está dentro de nós. Continuando aqui, ele diz: tudo que fazemos na infância tem um objetivo importante na formação de nossa personalidade psicossocial e espiritual. Portanto, devemos valorizar os esforços e a sede de informações na idade dos porquês. As crianças querem saber sobre as coisas mais profundas, como Deus, elas mesmas, a religião, até as mais triviais, como por que está chovendo? Ou por que a pedra é dura? Isso é muito interessante porque muitos pais, eles têm impaciência quando as crianças entram nessa fase dos porquês. E a gente trazer clareza dessas informações, com muito cuidado, com muita paciência, começar a explicar às crianças por que isso, por que aquilo, fica mais fácil de identificar o conhecimento e assimilar, aceitar esse conhecimento. Então, vamos ter paciência quando a gente lida com essas crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer um convite para que você possa refletir sobre a sua infância, de quando você estava descobrindo o mundo através do conhecimento. Então, como terapeuta, psicanalista e consteladora sistêmica que sou, eu sempre convido aos meus pacientes, clientes, a dar uma observada, fazer uma retrospectiva na sua vida, olhando os seus álbuns de fotografias. E esses álbuns, eles vão nos trazer lembranças, às vezes até imagens ou informações que estão armazenadas no nosso inconsciente e que a gente não tenha essa lembrança no dia a dia. Porque eu atendo muitas pessoas que têm dificuldade de olhar para a sua infância, de lembrar de situações da sua infância. Continuando aqui na leitura do livro, ele diz o seguinte: adultos que incutiram nas crianças conceitos de que Deus dá prêmios e castigos, que se zanga com suas travessuras e fica profundamente desgostoso quando não se conduzem bem, estão, na realidade, criando nelas sentimentos de culpa. Utilizam-se da onisciência, onipresença e onipotência de Deus para manipular, através do medo, o bom comportamento delas. Gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês, porque muitos adultos que chegam a mim neste espaço, eles chegam aprisionados em crenças limitantes. E eles chegam com medo, com muita insegurança, com muita dificuldade de se projetar na vida profissional, de se projetar nos relacionamentos amorosos, de se projetar como líder de família até, por conta de crenças limitantes que foram incutidas nas crianças, na sua vida quando criança. Então o mundo está mudando e a gente precisa olhar para isso. Nem tudo o que aprendemos com os nossos pais, nós devemos hoje passar adiante para os nossos filhos, para os nossos netos. Então vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está falando e principalmente usando o nome de Deus em vão. A religiosidade, ela não veio para machucar, ela não veio
para castigar, ela não veio para culpar as pessoas. A religiosidade é algo que nos traz leveza, que nos traz motivação, que nos traz fé, que nos traz força para que a gente possa seguir adiante e, principalmente, ultrapassar os grandes desafios do nosso dia a dia. Não somente pais, professores e parentes lançam mão da culpa e do medo. Também as próprias religiões do passado usavam esses sentimentos para garantir a submissão nos fiéis, intimidando-os com o fogo do inferno, caso não fossem, abre aspas, suficientemente bons, fecha aspas. Então, percebam quantas culpas, né, os adultos hoje carregam, porque lá na infância tiveram que ficar aprisionadas nas crenças religiosas. Eu sempre digo que é uma responsabilidade muito grande ser professor, principalmente da primeira infância, porque aquilo que você aprende na primeira infância, geralmente você leva para o resto da vida. E você pode levar de forma consciente ou inconsciente. Então, esses professores que têm a sua religiosidade ou suas crenças limitantes que vêm da sua própria história familiar, elas levam também essas crenças para a sala de aula. Infelizmente, estão ali armazenando na mente das crianças aquilo que elas nem sabem que são prejudiciais. Então, a gente precisa buscar esse autoconhecimento. A gente precisa compreender que o nosso movimento, a nossa forma de agir com relação a outras pessoas, principalmente nas crianças, nós estamos sendo líderes, nós estamos sendo modelos. Então, qualquer vacilo que a gente der, qualquer movimento que nós façamos que vai machucar aquela criança, é uma consequência desastrosa no resto da vida dessa pessoa. Porque comigo chega aqui adultos aprisionados nesta carga infantil, que nós também podemos chamar de traumas. Continuando a leitura do livro, certas religiões criaram situações nas quais o homem não pode sentir-se à vontade. Estabeleceram dogmas, mitificaram personalidades, fizeram cultos irracionais a médios, escritores, oradores, chamando-os de homens santos. Essas personagens passaram a partir daí a ocupar o lugar de nossa própria consciência e de nosso senso de moralidade. Segui-los transformou-se em exigência, caso contrário, começaríamos a nos sentir heréticos, culpados ou doentes espirituais. O Espiritismo possui o antídoto contra essa crença milenar. Suprimiu o personalismo e ensinou-nos a ligação direta da criatura com Deus, dispensando intermediações e restituindo ao homem a visão de que o Criador deseja que sejamos co-criadores, não aduladores ou escravos. A deturpação da ideia da divindade e da constituição do homem se deve às exigências antinaturais de uma educação religiosa medieval, ministrada ainda às crianças do hoje, os adultos do amanhã. Todos esses velhos e supersticiosos conceitos e essas crenças que distorcem a natureza humana nos têm aprisionado a uma antiga problemática existencial, abre aspas, hipocrisia, fecha aspas, ou seja, o vício de apresentar uma virtude ou um sentimento que não se tem. Os hipócritas foram condenados energicamente por Jesus Cristo, conforme noticia o Evangelho. Na atualidade, muitas religiões se transformaram em verdadeiras convenções de regras e etiquetas sociais. Então, quando você coloca regras, você limita. Então, é importante passar as informações do Evangelho, é importante falar sobre a vida de Jesus, mas, ao mesmo tempo, também é importante lembrar que Deus nos deu o livre-arbítrio
Então, se você tem uma certa religião e você se identifica com uma certa religião e sua família se identifica com outra religião, você não pode se martirizar ou se machucar porque você está aprisionado na religião da sua família. Você tem que olhar e ver o que lhe faz bem, aonde você se identifica, aonde o seu coração lhe traz mais leveza, tranquilidade, força, vitalidade, e isso é muito importante. Mas tenhamos muito cuidado do que nós ouvimos, do que nós acreditamos que seja a verdade absoluta. Eu estou lendo aqui esse livro, aos poucos eu paro e trago um pouco do meu conhecimento também terapêutico para vocês. Mas isso não quer dizer que a minha verdade seja absoluta, porque cada um de vocês tem a sua história. A minha intenção aqui é trazer reflexões, tá? Para que você possa olhar internamente e perceber aquilo que pode ser modificado em você. Então lhes disse, abre aspas, então lhes disse, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, fecha aspas. Certamente as convenções são úteis ao interesse coletivo, mas as religiões não devem utilizá-las com o objetivo de tiranizar condutas ou encarcerar consciências. A finalidade da religião é levar as pessoas ao verdadeiro significado transcendental da existência, desenvolvendo nelas o sentimento de religiosidade. Essas arbitrárias regras moralizadoras têm feito prisões, destruído a alegria de viver de muitas criaturas, induzindo-as a fantasias e a alucinações a respeito do Criador e das criaturas. A atitude idólatra pressupõe que certas pessoas são seres divinos, outras não. Algumas estão acima das contingências humanas, providas de uma perfeição inatingível, mensageiras do alto, privilegiadas e infalíveis, enquanto que outras são subestimadas, incapazes e aparentemente desprovidas de valores inatos. Ao convertermos as criaturas em mito, supervalorizamos os outros e, em virtude disso, desvalorizamos nosso poder interior. Declaramos-nos impotentes para evoluir, ficando dependentes da boa vontade de supostos eleitos. Gente, isso aqui dá para fazer uma palestra de tão intenso que é, de tão profundo que é. Quando a gente idolatra alguém, quando a gente acredita que só aquilo que o outro fala é a grande verdade, a gente começa a se aprisionar e esquece de olhar internamente do poder que nós temos de pensar, de agir e de sentir. Por isso o Espiritismo afirma que todas as criaturas são expressões divinas, vestindo temporariamente um corpo carnal, que, abre aspas, esta faculdade, mediunidade, é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio, fecha aspas, de ninguém. E ainda nos orienta, de forma lúcida, em O Livro dos Médiuns, sobre essa aptidão comum a todos. Abre aspas. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa é deixar que os fenômenos sigam seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, tem seus planos e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Fecha aspas. Essa é uma passagem do Livro dos Médiuns. Dando continuidade aqui no livro, ele diz: Jesus Cristo é idolatrado, sendo considerado Deus pelas religiões dogmáticas. Ao equipararem o mestre com a divindade, colocaram-no fora de nosso horizonte existencial, tornando impossível seguir-lhe os ensinos e as atitudes iluminadas. Essas religiões acreditavam que a mediunidade era privilégio de santos, um título concedido pela generosidade celestial ou favoritismo da criação universal.
Apoiadas no evangelho modelo antropocêntrico, filosofia que coloca o homem como centro do universo, elas nos alimentaram continuamente com a equivocada ideia de separação entre as pessoas e entre estas e a natureza. Essa visão dualista não é somente destrutiva, mas também elitista, transformando nosso relacionamento num jogo de poder, entre aspas, ou luta de domínio, entre aspas, responsável que é por todo tipo de sectarismo, hegemonia, racismo, conflito de castas e de sexo, e outras tantas formas de isolamento, alienação e preconceito. Cristo tinha uma sensibilidade unificada, quer dizer, possuía uma visão cósmica de que todos estamos intrinsecamente ligados na teia dinâmica da vida providencial, quando afirmou, abre aspas, neste dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, fecha aspas. Jesus sabia que em germe todos somos frutos iguais da paternidade divina, razão pela qual assegurou que poderíamos fazer as obras que ele fez, e até maiores que elas. A autêntica religiosidade não quer restringir nossa liberdade, mas sim apresentá-la a nós. Ela nos inspira a naturalidade da vida, o espírito crítico, a perquisição filosófica, a racionalidade, levando-nos a entender a perfeita harmonia do universo. Igualmente, nos incentiva a viver a religião natural, em cuja ambiência não se realiza nenhum culto exterior ou místico, nem existem privilégios ou concessões celestiais. A mediunidade é dom inato, um dos sentidos inerentes ao homem, recurso que o Pai nos concede para que possamos participar dos poderes sagrados da divina criação. E aqui nós concluímos o nosso episódio de hoje sobre mediunidade e religião. Então você acabou de ouvir o Ecos da Alma, um convite à transformação espiritual e cognitiva. Esperamos que essa reflexão tenha inspirado sua jornada de autodescoberta. Lembre-se de deixar aqui seu comentário sobre o aprendizado deste episódio, pois queremos saber como nosso trabalho está impactando a vida de cada ouvinte. Continue sua jornada de autoconhecimento e espiritualidade conosco nos próximos episódios. Lembre-se, a verdadeira transformação começa dentro de você. E além de comentar e curtir, compartilhe também esse podcast Ecos da Alma com outras pessoas, para que possamos fortalecer esta corrente do bem, ajudando mais pessoas em busca pela autotransformação. Fique conectado para mais episódios. Em nome de Jesus, nós deixamos aqui e encerramos este momento. Até o próximo episódio. Espero vocês.